Formalmente, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. A gente está aqui na nossa audiência pública número 2 de 2021 da Ares PCJ, que tem o objetivo de tratar sobre a regulamentação da metodologia de cálculo dos preços dos demais serviços públicos de água e esgoto nos municípios associados à Ares. Bom dia, Evandro, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Por favor, peço aos colegas que chegaram, como eu já coloquei no chat, que se identifiquem. Isso é bastante importante. Desculpa ser insistente com isso, mas para a gente poder registrar aqui uma ata e uma lista de presenças. Essa audiência está sendo gravada para fins de controle interno, só para a gente poder fazer a ata e a gente ter o registro das boas contribuições de vocês. Eu sou Daniel Manzi, eu sou coordenador de regulação aqui da Ares PCJ, para quem não me conhece. Saúdo a todos e dou as boas-vindas para essa audiência dessa resolução que ficou em consulta pública desde o mês de agosto. Já vou colocar esses critérios todos, e a gente faz essa audiência hoje de uma forma que vocês são muito bem-vindos, inclusive com suas contribuições. E para tanto, eu quero, antes de começar essas formalidades, eu quero passar a palavra aqui para o Dalto, nosso diretor-geral, para suas considerações e boas-vindas, Dalto. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos, bem-vindos. Agradeço imensamente a participação de vocês, em nome da diretoria executiva, de todos os servidores aqui da Ares. É uma honra para nós termos aqui vocês e espero que essa audiência aqui cumpra com seus objetivos, né? Porque é uma proposta que há muito tempo a gente está construindo, né? Não é de hoje que a gente está elaborando e arredondando cada vez mais, né? E agora acho que ela já está madura para a gente colocar na rua, né? E o que vem a ser nessa proposta, né, da regulação dos preços públicos, né? Visa, então, normatizar e dar segurança, não só jurídica e financeira também, aos prestadores, né? Na questão aí da fixação de preços pela Ares PCJ desses serviços, né? O Daniel vai fazer toda uma explanação, vocês já tiveram a oportunidade de consultar a proposta, através não só a proposta da resolução, bem como também da análise de impacto regulatório. Teremos ainda oficinas aí, provavelmente, né, Daniel? Não quero dar muito spoiler, mas ela visa aí normatizar essa situação. Então, eu acho muito bacana e contamos com a participação de vocês nesse sentido de colaborar e construirmos juntos, né, e aprimorar essa aplicação dessa proposta. Eu acho que é muito válido, nós estamos investindo um bom tempo já na constituição, na construção desse sistema, e acho que vai ser de grande valia para todos. Então, muito obrigado. Quero agradecer e desejar que vocês tenham essa participação, essa interação, uma proatividade. Quero parabenizar aí o Daniel com a equipe dos servidores aqui da Ares, aqui do pessoal, não só da DTO, também do pessoal da DAF, né, do jurídico, todos que contribuíram na elaboração dessa proposta, porque vai ser uma ferramenta muito bacana. Pelo menos essa foi nosso objetivo, né? Proporcionar uma ferramenta que seja produtiva para todos. Então, desejo um bom trabalho. Daniel, conduz aí esses trabalhos, eu vou ficar aqui nos bastidores, mas desde já desejando sucesso a todos vocês, ok? Muito obrigado, parabéns, Daniel. Valeu, Dalton, obrigado. Em nome da equipe aqui, eu agradeço os parabéns e o apoio da diretoria executiva. Obrigado a todo mundo. Passando então agora para a parte prática da audiência, eu vou permitir compartilhar minha tela aqui. Não sei se todos conseguem ver. Por favor, só me dá um ok aí. Sim, Daniel. Joia. Bom. Pelo menos eu estou vendo. Tá ótimo. Bom, então, mais uma vez, bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para a audiência pública número 2 de 2021,
que tem a ideia de apreciar a minuta da resolução e também da análise de impacto regulatório que a Ares PCJ pode fazer, para uma resolução que dispõe sobre as condições, procedimentos e metodologia de cálculo para regulação e fixação dos preços dos demais serviços públicos de água e esgoto no âmbito dos municípios associados à Ares PCJ. Isso é resultado, como o Dalton colocou, de um trabalho feito por muitas mãos, por uma equipe aqui da Ares PCJ, que ficou em consulta pública, através do edital que foi enviado maciçamente aí por e-mail, pelas redes sociais, por WhatsApp. A gente tentou alcançar todos os prestadores e todos os municípios de uma forma ampla, justamente para receber essas contribuições. Ficou em consulta pública no período de 20 de agosto até 24 de setembro. Os principais documentos, quais sejam a minuta os editais, né, de consulta e audiência pública, a nossa análise de impacto regulatório, a cartilha, que seria um apoio à elaboração dos preços, que a gente já vai ver em detalhes, e a própria minuta de resolução. Tá? A gente pôde acolher contribuições nesse período de consulta, podemos acolher contribuições aqui nessa audiência. A audiência tem todo um edital, como a formalidade prevê, mas o que eu queria propor é o seguinte, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui do conteúdo, intenções e produtos desse trabalho, e aí abrir depois para a audiência para que todos possam se manifestar. Prioritariamente, podem se manifestar por chat, ou pedindo a palavra, ou colocando dúvidas e contribuições, e a gente pode eventualmente abrir o microfone, se isso for efetivamente necessário, a gente pode tentar promover o melhor debate possível, tá? Então, aqui estão as formalidades do edital de consulta e de audiência pública. Indo especificamente para o material da consulta, a gente tem, como eu disse, dois grandes materiais. Um primeiro é a própria minuta de resolução, que eu vou deixar para um segundo momento, e o primeiro dos documentos é o relatório de análise de impacto regulatório. Exatamente para que o regulador possa dimensionar políticas públicas adequadas, que não interfiram em escala negativa na prestação de serviços e consigam atingir seus objetivos, é importante que a regulação seja precedida de uma análise de impacto regulatório. A gente fez isso aqui dentro de casa, esse relatório ficou disponível para consulta dos senhores. Bom dia, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Vou pedir, por favor, que se manifestem no chat, colocando nome, número e série, como a gente dizia lá na escola, né? O nome e a entidade que representam, para a gente poder fazer a lista de presença dessa audiência. Continuando, então, sobre a análise de impacto regulatório, é um documento algo extenso, onde a gente pode descrever toda a avaliação que a gente fez sobre o problema, qual seja a definição de preços públicos, de serviço de água e esgoto. De quem que a gente está falando? A gente está falando da ligação de água, da ligação de esgoto, da mudança de cavalete, do serviço de corte e religação, desses serviços que são complementares à atividade principal, que é coberta pela tarifa. A gente fez esse documento, então, começando com o contexto da questão regulatória. Eu vou me permitir aqui não fazer uma leitura palavra a palavra da minuta, porque os senhores tiveram a oportunidade de fazer a consulta prévia, mas eu só quero colocar os principais conceitos. Um primeiro grande conceito é o seguinte: as tarifas de água e esgoto, elas devem cobrir aqueles serviços que são comuns e divisíveis para todo mundo, né? Então, a energia elétrica da captação, o produto químico da ETA, né? As equipes de manutenção, esses são serviços que são divisíveis entre todos os usuários. Mas a gente tem alguns serviços que são de caráter individual, uma ligação de água, uma mudança de cavalete, um serviço de corte e religação. Ele é bastante local, ele é bastante individual, e o conceito dele é que esse serviço
ele seja arcado, ou seja, ele se pague por si, justamente para não machucar a tarifa, para ele não impactar nem positivamente nem negativamente a tarifa, para que a tarifa cubra o custeio e os investimentos de uma maneira geral, e aqueles eventuais sejam cobertos por serviços específicos, remunerados exatamente pelos usuários que demandam. Esse grupo, no Brasil, é muito amplo, e aqui dentro dos 62 municípios associados à área PCJ, isso não é diferente, varia muito de município a município, em número de itens, em formatos, no preço final, na maneira de cobrança. Então, isso é muito heterogêneo. E hoje, a Ares não tem uma metodologia padrão para a composição mínima desses valores. A Ares atualiza as estruturas existentes pelo IPCA, conforme nossa resolução 115, ou sob demanda do município, do prestador, a gente avalia novas composições de custos quando elas são apresentadas. E aí essa situação coloca o quê? A gente não tem uma garantia, regulador, e vocês, prestadores, não têm a garantia, como prestadores, de que o serviço de ligação de águas, como um exemplo, as despesas com o serviço de ligação de água não estão tirando dinheiro da tarifa ou sendo cobrados a maior e colocando dinheiro na tarifa, né? Como se fosse um reajuste artificial. E quando a gente olha especificamente os números, ou seja, a participação desse conjunto de serviços na prestação de serviço como um todo, a gente tem uma média de impacto de 1,7%. Ou seja, esses serviços impactam, em média, 1,7% da receita do prestador de serviço como um todo, mas com alguns valores máximos, né, até da ordem de 6%, maiores que 3% ou 4%, ou chegando até 6% em alguns municípios. Portanto, é uma receita que não é insignificante e inclusive, representativa em alguns locais. A gente mapeou esses serviços como um todo e a gente pôde avaliar um total de 878 linhas de serviço. Ligação de água com cavalete, ligação de águas na calçada, ligação de água na rua sem pavimento, ou seja, a gente pode mapear um total de quase 900 serviços que a gente pôde agrupar inicialmente em 23 classes. Tem ampliação de sistema, novas ligações, corte e religação e assim por diante, tá? São 23 classes. E para cada classe, a gente pode avaliar a frequência com que eles aparecem nas resoluções da Ares. Já vista que a Ares já tem um histórico aí de anos de reajustes e trabalhos aí com os preços públicos dos municípios, daquela maneira que eu disse, né, reajustando esses preços. Então, a frequência com que eles aparecem nas resoluções, a receita relativa, ou seja, quanto isso participa da receita como um todo, e a frequência dentro do DRE, né, dos demonstrativos econômicos. E a gente pode mapear essas 23 classes, então, e a melhor maneira da gente visualizar isso talvez seja a gráfica, onde a gente tem esse gráfico aqui. Na hora que a gente coloca todo mundo em escala acumulada, a gente percebe que alguns serviços que são comuns a todos os municípios, como novas ligações, todo município faz novas ligações, corte e religação, todo município faz corte e religação. Eles são bastante significativos e a inclusão desses serviços provoca uma participação importante daquela receita acessória, né? E outros serviços têm uma participação relativamente menor. Então, identificando esse conjunto de serviços, como eu disse, que são comuns, né? Como novas ligações, corte e religação, aferição de hidrômetro, mudança de ligação, troca de hidrômetro, cancelamento de ligação, substituição de registro. Esses 7 grandes grupos, eles são comuns a todos os municípios. Na hora que a gente separa esses 7 grupos daquelas 23 classes iniciais, a gente consegue ver que esses 7 grupos, eles representam aí 45%, ou seja, praticamente metade de toda a receita. Então, a gente tem 23 grandes grupos de serviço, 7 representam metade da receita. Na hora que a gente plota especificamente esse grupo, a gente observa uma curva muito parecida com essa,
onde a gente tem aqui esse conjunto que a gente denominou aqui como SPS, a gente já vai ver mais tarde por quê, que é o Sistema de Precificação de Serviços. Esses 7 serviços, esses 7 grupos, são responsáveis aí por praticamente metade de toda a receita. Um salto adicional está exatamente em outro grupo, que é de ampliação do sistema e despesas administrativas, tá? E serviços administrativos. Então, tirando uma foto do problema como um todo, a gente precisa regulamentar como deve acontecer a fixação de serviços, com alguns grandes objetivos. Objetivos gerais. O primeiro é normatizar sob caráter técnico, né? Não porque a ligação não é uma outra variável diferente da técnica. Proteger a tarifa de despesas flutuantes individuais, né? Então, se eu tive muitas ligações, eu não tenho impacto na tarifa, porque essas ligações se pagam por si só. Evitar ou coibir abuso de poder econômico por parte do prestador, ou seja, ter um custo de ligação de água, eu estou usando muito esse exemplo, mas tem um custo de ligação de água mais caro do que precisa ser, né? Fomentar a sustentabilidade, ou seja, o serviço ser sustentável por si só, e garantir para o regulador, para a área SPCJ no caso, a isonomia de parâmetros, né? E objetivos específicos, que talvez sejam tão importantes quanto os gerais, promover a cobrança justa de todos os serviços, ou seja, tem municípios que prestam serviços, mas hoje não cobram, ou seja, permitir a cobrança desses serviços, construir o conhecimento interno dentro do prestador por parte de custos e, principalmente, fomentar o controle por custos, né? Então, cobrar o que custa. Essa é um pouco da ideia. A gente já pôde fazer isso na 115 com tarifa, e a ideia é fazer isso agora para os preços públicos. E é aquele conjunto de 7 ou 8 grandes serviços que são comuns a todos, a gente pôde avaliar, dentre os municípios Ares PCJ, a gente avaliou 54 municípios associados a Ares, e a gente pôde verificar que eles variam para cada serviço em torno de uma média com valores mínimos e máximos que tem uma grande amplitude. Por exemplo, um serviço de corte em alguns municípios custa R$10, R$10,98, em alguns municípios R$ 283. A média da Ares é R$ 87,68. Aí uma grande pergunta e quanto ele custa efetivamente? Se a gente fizer uma composição com valores SINAP, que é a base oficial de preços públicos da Caixa, aplicável a obras públicas, a gente teria um custo médio desse serviço da ordem de R$ 67, que é algo parecido com a média, tá? Mas é bastante diferente do máximo e bastante diferente do mínimo. Como normatizar isso, tá? Com o objetivo de normar, e a gente aqui na IR, a gente pode plotar para cada serviço avaliado exatamente essa amplitude. Como resolver isso, né? Então, a gente fez uma análise da resolução de 48 municípios, né? A gente identificou aqui 2.339 serviços publicados, com uma média de 48,7 serviços por município. A gente tem municípios com mais de 200 preços públicos e municípios com 3, e municípios com 0. E é exatamente esse vazio que a regulação pretende preencher. A gente pôde mapear isso para todos os municípios, como eu disse, tem municípios aí com mais de 200, municípios com 0, e se a gente identificar, eu já vou explicar melhor quem seria o que a gente está chamando aqui de SPS, que é o procedimento de avaliação desse conjunto básico de serviços. A gente vê que esse conjunto básico, que é comum de serviços a todo mundo, ele é presente numa minoria, ele é 100% presente numa minoria de municípios. Existem muitos municípios que não cobram, ou pelo menos não tem a definição tarifária, definição de preço público para cobrar esses serviços. E a base legal? Bom, a base legal, o artigo 23 atribui para o regulador a função de emitir normas regulatórias de natureza técnica, econômica e social.
e é exatamente o que a gente está propondo, que as tarifas foram tratadas lá na Resolução 115, que se aplica a todos os prestadores públicos. Essa mesma resolução prevê só uma correção pelo IPCA. Hoje a gente está revisando a 115 aqui dentro de casa e a ideia é avançar com essa resolução também para os preços públicos. Então, colocado o problema e colocada as situações, a gente pode avaliar aqui dentro 4 grandes cenários, né? O que fazer com o problema, né? O cenário 0, que sempre é possível, é não fazer nada, né? Ou seja, o problema está aí, a gente mantém o problema como está, a gente teria uma não ação, né? A gente não faria nada. A gente impactaria em nada da receita desses serviços. A vantagem é que eu não preciso fazer nenhum trabalho. E a desvantagem é que eu vou continuar com essa incerteza, essa falta de uniformidade que a gente tem hoje. Uma outra alternativa, diametralmente oposta, seria regular todos os serviços, né? Tudo, 100%, impactar 100% daquela receita. A vantagem seria o controle total, só que a desvantagem, eu teria um grande número de itens e uma falta de uniformidade entre os prestadores, ou seja, eu ia normatizar todo mundo, mesmo aquele município que não precisa dessa uniformização. Um terceiro cenário, que seria o cenário 2, seria regulamentar só os serviços que são desse grupo, que a gente está chamando de SPS, que são os serviços comuns a todos os municípios, aquele grupo de 7. Eu teria como vantagem um grupo menor, englobaria 45% da receita, só que eu deixaria 55% da receita de fora. Eu não teria nenhum controle, nenhum trabalho em cima disso. E uma terceira alternativa seria dividir em 3 categorias, ou seja, ter serviços que são regulados e ter serviços com uma flexibilidade regulatória, que abrangeria 85% da receita desses serviços, uma parcela bastante importante, que tem como vantagem permitir controle por parte do regulador, mas também dar autonomia para o prestador, né? E uma desvantagem é que a gente precisa dizer muito bem quem que é quem. E é esse trabalho que ocupou o restante da análise de impacto. Então, a gente fez, para essa análise de impacto, a gente consultou objetivamente resolução de 2 anos da área SPCJ, 2019 e 2020, para um conjunto de municípios, tá? Para cada um desses municípios, a gente fez uma avaliação, além daquele serviço do SPS, também serviços que estão fora, né, que estão naquela banda azul, que leva de 45% da receita para 85% da receita, com a seguinte pergunta: se eu for aprovar um loteamento residencial de 500 lotes, com 100 mil metros quadrados de área útil, com 6 mil metros de redes de água, e vou usar um volume de 50 metros cúbicos para fazer o ensaio de recebimento, quanto custa fazer isso em cada cidade? E a gente pôde avaliar como cada cidade cobra a partir das suas resoluções e mapear isso de acordo com os critérios de cobrança e valores para diversos municípios, para ampliação dos sistemas de água e esgoto, quanto custa comprar um caminhão de água em cada uma dessas cidades, se cobra só água, se cobra só transporte, se cobra água e transporte junto. Caminhão limpa-fossa, a mesma coisa, se cobra só a limpeza, se cobra a limpeza e o lançamento, como que cobra, se cobra por viagem ou cobra por quilômetro. A gente pode mapear isso, além das despesas administrativas, né? Como cadastro, atualização cadastral, xerox autenticado, plotagem, atestados, a gente pode mapear esses custos todos. Aí, a partir disso, a gente avaliou como possibilidades os 4 cenários, né? Não fazer nada, regular tudo, regular só um conjunto mais objetivo, e a gente avaliou que a melhor alternativa talvez fosse ter um conjunto de regulação obrigatória, mas ter um conjunto de regulação facultativa. E se vocês me permitem, eu vou dar um exemplo que eu já dei aqui dentro de casa, com o posto de gasolina. Os colegas
mais antigos aí lembram da Sunab, que fixava preços de combustíveis, por exemplo. Então, você pegava lá o posto de combustível, tinha lá, ele tinha o preço congelado de gasolina, álcool e diesel. O preço era congelado, ele não podia praticar um preço diferente daquilo. Mas o bardal que se coloca ali no motor, ou o cheirinho que coloca dentro do carro, aquele pneu pretinho que ele vende também, aquilo não é regulado, né? Se ele cobrar mais, ele está sujeito ao mercado. Se ele cobrar menos, ele tem prejuízo, né? Então ele precisa ajustar um preço. Ele tem alguma faculdade em definir esse conjunto de preços. Mas por quê? A principal receita dele é gasolina, álcool e diesel, né? E isso estaria regulado nesse exemplo da Sunab. Claro que a gente não quer praticar o que a Sunab fazia. A ideia é justamente vestir, definir, dando liberdade para o prestador em colocar seus custos para um conjunto de preços e dando uma autonomia ainda maior para um outro conjunto de serviços. Então, a gente pode classificar os serviços aqui em 3 grandes grupos. Os preços regulados seriam aqueles que eu já comentei, como ligação de água e esgoto, que são comuns a todos os municípios, que obrigatoriamente estão dentro da resolução da área PCJ e não demandariam nenhuma alteração de regulamento, compulsoriamente. Eu teria a gente chama isso de preços regulados, tá? Então, obrigatoriamente eles têm que estar na resolução e obrigatoriamente eles têm que ser calculados dentro de um parâmetro regulatório, que eu já vou apresentar qual que é. Um segundo grupo seria aquele de preços publicados, ampliação do sistema de água, se eu vou cobrar uma taxa de reforço, se eu cobro fiscalização de loteamento, se eu cobro recebimento de redes, se eu tenho caminhão-pipa, se eu tenho caminhão-fossa, limpa-fossa, ou seja, ampliações de uma maneira geral, essas podem ou não estar em resolução. Quando eu digo resolução, a resolução de reajuste tarifário, né? Isso pode ou não estar dentro de um reajuste da área PCJ. E, se necessário, isso demandaria alguma alteração de regulamento, tá? Caso a caso, regulamento a regulamento de cada município. Então, esses são preços que o município pode ter ou pode não ter. E aí o critério de cálculo, ele é um critério não estanque, mas com um simples conteúdo mínimo de itens de uma memória de cálculo. E a gente teria um terceiro grupo de preços que a gente chamou de preços livres, que plotagem, xerox, atestados, essas coisas que não vão estar na resolução da ARES. Então, a ARES, a partir de um determinado momento, não vai mais publicar quanto custa o xerox, né? E isso vai ser um preço livre para o prestador administrar e praticar, e é facultativo também a alteração dentro do regulamento. Como que a ARES prevê operacionalizar isso, né? Então, aqui nosso cronograma todo. Essa discussão começou aqui dentro de casa em março desse ano. Na verdade, isso já havia começado antes, mas uma deliberação do grupo interno e apresentação para a diretoria executiva da ARES aconteceu em março. A gente aplicou pilotos em alguns municípios, Campinas e Corumbataí, mais particularmente, de abril a julho, até agora há pouco tempo, ainda trabalhávamos com Campinas. A gente fez a minuta de resolução, dimensionou equipes e impactos internos aqui na ARES e atualizou o impacto regulatório agora em agosto. Entre os meses de agosto e setembro, a gente está fazendo, então é a situação em que estamos, consulta e audiência pública. Após a audiência pública, essa coleta de informações dos prestadores, a gente vai começar um trabalho de internalizar a metodologia, criar um procedimento interno para colocar isso para frente, publicar a resolução no resto desse ano e já programar uma série de treinamentos externos, webinars, vídeos, tutoriais, encontros, e dar um suporte permanente aos prestadores de serviço para isso. Como todos conhecem, a ARES, isso se aplica, eu não comentei, mas isso se aplica para quem? Para os prestadores públicos. Por que não os privados?
porque os privados, as concessões, né, de uma maneira geral, normalmente os serviços complementares, eles já estão fixados em contrato, tanto em termos de estrutura quanto em termos de valor, inclusive a sua metodologia de atualização. Podem ser alterados? Podem. Podem emprestar isso aqui? Podem. Mas isso é um tratamento contratual. Isso pertence a uma discussão entre poder concedente, contratado e sob apoio da regulação. O que é discricionário, o que é permitido a atuação direta do regulador é a definição dos públicos. Prestação direta, quando é a própria prefeitura, ou autarquias, ou também as SAs, né? As empresas de economia mista. E aí a gente dividiu, então, essa implantação para que não ficasse pesado para os prestadores e também para a gente, em 3 grandes ciclos. O primeiro dos ciclos são os 10 prestadores que já têm todos os serviços desse grupo, desse núcleo duro aí, né, desse grupo de preços regulados já praticados. Então, a gente teria uma adaptação, né? Uma adaptação de ferramenta de cálculo. Isso aconteceria nos reajustes desses 10 municípios no ano que vem, no ano 2022. Aí o segundo ciclo, que a gente faria também em 2022 e 2033, para um conjunto de municípios que ainda não tem todos os serviços, né? Ou tem publicação precária. Então, você pega lá o município que ele faz corte e religação, mas ele não cobra nada disso do usuário, por exemplo, né? E a gente, então, teria que calcular, determinar e publicar esse preço. Então, a gente tem uma outra situação, de menor maturidade, mas de impacto bastante grande. E aí, o terceiro ciclo, que seria a partir de 2023, a gente aplicar isso para os demais municípios. Isso de uma maneira prevista, nada impede que o município que esteja lá no terceiro ciclo, de forma proativa, diga, não, eu gostaria de calcular meus preços já. E aí, com a resolução vigente, ele entraria no primeiro ciclo sem problema. Isso é só uma previsão para que a gente possa ter um racional de aplicação. E a Ares pretende acompanhar e monitorar isso como resultado do impacto regulatório. Para tanto, a gente propôs uma minuta de resolução, que também estava em consulta pública, que traz aqui para nós os considerandos gerais, a motivação, né, como eu disse, que as tarifas cobrem o que é divisível e os serviços públicos devem cobrar coisas que são individuais, para não machucar a tarifa, que isso é muito heterogêneo e a Ares tentou dividir isso em 3 grandes compartimentos, garantindo autonomia para o prestador, mas também algum controle regulatório. Fixou isso para as empresas públicas, como eu disse, autarquias e prestações diretas. Contratos de concessão e PPPs, essas regras já estão definidas em seus contratos, então isso pode ser editado, como todo contrato pode ser editado, mas num outro ambiente, não no ambiente discricionário, no ambiente contratual. A gente faz aqui algumas definições, como eu comentei, desses 3 grandes grupos: preços regulados, preços publicados e preços livres. Não é um congresso nacional, mas tem o PR, tem o PP e tem o PL, que não tem nada a ver com os partidos políticos. Aplicabilidade da resolução, isso serve para fixar valores dos serviços, para reajustar e para rever, tá? Isso sempre quando? Na ocasião dos reajustes tarifários. Então, quando acontece o reajuste das tarifas, também acontece a fixação, o reajuste ou revisão desses valores. Os serviços são classificados, então, dessa maneira. Quem são os serviços regulados, né, como eu já coloquei, quem são os serviços publicados, como eu já havia colocado também, e quem seriam os preços livres, né, além daqueles outros não listados aqui. O pleito, o pedido de atualização desses valores deve acontecer junto com o reajuste tarifário, de uma maneira geral. Cada preço público, ele deve dispor da ficha de composição, e essa ficha de composição, colocada ali como anexo, traz o conteúdo mínimo desse serviço. As condições transitórias, como eu coloquei, a gente previu, além de uma série de treinamentos, a aplicação em grupos
escalonados de serviço, de municípios, perdão, e isso entraria em vigor na data da publicação. A ideia é começar a praticar isso a partir de 2022. E aqui, como anexos, a gente tem uma tabela que é a composição mínima dos preços regulados, né? Aferição de hidrômetro, o que entra? O valor da hora do aferidor, veículo e eventuais materiais, tá? Isso dentro de uma metodologia de cálculo mais rígida, que estava definida na nossa cartilha, que estava ali em consulta pública, e que eu posso apresentar um pouco mais em detalhe. O conjunto de preços publicados, isso não vai ser calculado por nenhum software ou por nenhuma planilha específica, isso fica a critério do prestador de serviços, tá? Em apresentar para a área SPCJ se esse serviço existe, se ele precisa ser atualizado, contendo itens mínimos na memória de cálculo, né? Então, a gente tem aqui análise de projetos, vistorias, recebimento de redes, caixa padrão, análises laboratoriais, medição individualizada, instalação de medidores, tá? Caminhão limpa-fossa. Então, caminhão limpa-fossa tem município que tem, município que não tem. Aquele município que tem, não, eu tenho e quero cobrar, né? Ele vai apresentar para a gente, não vai calcular dentro de nenhum software, de nenhum sistema específico, mas vai apresentar para a área SPCJ o custo horário da equipe, motorista, se tem um encanador, se tem algum assistente junto, o custo horário do caminhão, o custo para disposição na ETE, ou seja, fazer uma composição mínima de custos a partir desses elementos gerais, para isso ficar justificado a publicação do preço. Então, ele não é definido pelo regulador, ele é definido pelo prestador, mas publicado pelo regulador. Tá? E esse conjunto geral. E os preços livres, como eu disse, eles não vão ser publicados, então eles não precisam necessariamente estarem definidos como metodologia de cálculo. E a ficha de composição, ela pode entrar na revisão dos regulamentos, contendo aqui itens gerais, como o título do serviço, descrição, abrangência, né, se ele é água ou esgoto, ou água e esgoto, quando se aplica e quem solicita, né? E os componentes mínimos da memória de cálculo aqui. Então, eu tenho uma ligação de água, a descrição. Eu tenho corte de pavimento, ligação de água com rua asfaltada e caixa padrão. Esse é o título. Descrição, corte de pavimento, remoção de pavimento, escavação, isso entra como componentes mínimos, né? O colar de tomada, os adaptadores, o PAD, a regularização de fundo de vala, o reaterro, a preparação para pavimento, o hidrômetro, o abrigo padrão, isso tudo fica relacionado aqui. Quantas vezes isso precisa ser feito? Uma vez só. Por quê? Para dar suporte a isso, e a área SPCJ já fez no passado recente um conjunto de treinamentos, oficinas, capacitações com todos os municípios, e isso vai ser refeito justamente para dar atualidade nessa aplicação, que é a do SPS, né, do Sistema de Precificação dos Serviços, que, como eu disse, compõe aí um conjunto mínimo de serviços que são comuns a todos os municípios. E esse conjunto aqui, listado como 9 serviços, eles podem se combinar em mais de 100 situações, né? Eu tenho, por exemplo, um cancelamento de ligação, não é o corte, é quando eu vou matar a ligação, como dizem no popular. A ligação pode estar na calçada, pode estar na rua com asfalto, na rua sem pavimento, na rua com outros tipos de pavimento. Então, um serviço, ele se ramifica em uma série de outros tantos, tá? E para cada um desses serviços, existem um conjunto geral de insumos, de mão de obra e de equipamentos. Onde qual preço tem que incidir aqui? Aqui tem que entrar o preço, não do adaptador de 25 milímetros, como está no exemplo aqui, não no adaptador de 25 milímetros da tabela SINAP, mas do valor que o prestador de serviços cobra. Zap, você me permite o exemplo? Aqui tem que estar o valor do empenho que o DAI está pagando
nesse adaptador, ou seja, justamente para representar exatamente o custo que a Americana tem com isso, ou que qualquer prestador tem com isso, né? Então, na hora que a gente informa os custos unitários de insumos, mão de obra e equipamentos do prestador, a gente está retratando esse custo de uma maneira mais real da forma como ele se aplica. Além de alguns parâmetros gerais. Muitos dos senhores já puderam passar por treinamento desse SPS, isso vai ser recuperado agora com a edição da resolução. E para ilustrar, eu quero só abrir rapidamente. Ele é um sistema web, online, todo mundo pode acessar a partir do browser do seu navegador. Mediante usuário e senha, essa minha área, Daniel, é uma área de teste exatamente igual a de vocês, igual a dos prestadores de serviço. A gente pode ter acesso aqui e o regulador, a área SPCJ, vai abrir janelas. Então, quando você pedir aqui o reajuste tarifário, a gente abre uma janela onde é possível o prestador de serviço colocar quanto custa seu adaptador, quanto custa o metro quadrado do seu asfalto, quanto custa o metro de PAD, quanto custa a hora de retroescavadeira, quanto custa a hora do seu encanador. Esses elementos entram aqui e vão ajudar a compor esses serviços, tá? O menu de navegação ele é bastante simples, né? A gente tem para cadastro só duas abas, né? A gente pode cadastrar aqui parâmetros de referência, como horas mensais por empregado, fator de encargo, taxa de administração, impostos, eventualmente, se a gente estiver falando de SAs, né? Cadastro de valores. Aqui eu coloco quanto custa a minha gasolina. Aqui, desculpa, tá com valores gerais aqui, justamente porque é um ambiente de teste, né? Mas aqui eu coloco a minha gasolina, cada dia mais cara, a minha gasolina custa R$ 5,90. E a minha referência, quem que é? Empenho, número 123 de 2020. Pronto, eu tenho o registro de preços, né? Eu alimentei e todos os serviços que usam gasolina vão consultar esse preço unitário. A partir daqui, a gente informa parâmetros de valores. A gente escolhe se a mão de obra... Por favor, gente, eu não estou dando um treinamento do software, só estou mostrando para vocês como isso pode viabilizar de uma maneira mais inteligente esse cálculo. Se a minha mão de obra é própria e eu tenho um serviço de ligação de água, eu venho aqui e informo se eu tenho... se eu vou fazer uma ligação de água com a rua asfaltada, com o cavalete aéreo, né, que é aquele cavalete sem caixa protetora, e a calçada de concreto. Ou a mão de obra, eu tenho encanador e motorista, meu caminhão basculante é próprio, minha retroescavadeira é própria, e o ramal é de 3/4. Pronto, selecionando os itens que compõem esse serviço, eu já posso salvar os parâmetros de continuar e informar os valores, os insumos, né? Aqui que eu tenho o meu adaptador, o meu adesivo, o metro cúbico de areia, e aí eu consigo calcular os preços públicos que eu observo aqui na aba de relatórios. Eu posso fazer uma avaliação de insumos, né? Os insumos que eu tenho cadastrados, uma avaliação de preços por regulado, onde ele me mostra todos os meus insumos, equipamentos e mão de obra que estão cadastrados. Eu tenho uma memória de cálculo que mostra... aqui, esse teste eu não calculei nenhum serviço, mas ele me mostra toda a memória de cálculo para chegar em cada um dos serviços. Isso é exportável para Excel e também permite comparar, fazer uma avaliação dos preços para diversos regulados, considerando as taxas de encargo e taxas de administração. Então, fechando aqui um pouco essa parte da exposição,
qual que é o grande problema? A gente tem preços heterogêneos, preços que não são regulados de maneira objetiva, municípios que cobram muito pouco de uma ligação de água, por exemplo, e tem uma dificuldade, às vezes, política de cobrar a mais, mas isso acaba sendo repassado para a tarifa e tem um impacto negativo na tarifa. A ideia é definir um procedimento de cálculo sem engessar, dando flexibilidade para o prestador e também colocando uma ferramenta para fazer isso de uma maneira inteligente, tá? De uma maneira objetiva. E essa ferramenta adotada pela Ares é aqui o que a gente chama de SPS, né? Sistema de Precificação de Serviços, que é um sistema que a Ares já vem trabalhando há algum tempo e evoluindo essa ferramenta. Existe, como todo software do mundo, tem melhorias, ele tem necessidades. A gente, nesses 2 pilotos com a Sanasa e com o Corumbataí, a gente pode identificar a necessidade de algumas implementações que estão sendo realizadas, que já foram encomendadas para os desenvolvedores. Então, a gente deve ter, quando da aplicação, um software, uma ferramenta ainda melhor para conseguir entregar o que o regulador espera e atingir os objetivos que são comuns a nós, né, a prestadores e regulados, tá? Então, de uma maneira geral, o que ficou em consulta pública, claro, sem o software, né? Que eu não mostrei aqui, o que ficou em consulta pública foi a cartilha, ou seja, o tutorial de como esse SPS funciona, né? Então, a gente tem aqui toda, de uma forma mais tutorial mesmo, né? Como todos esses parâmetros podem ser inseridos e avaliados, né? Isso ficou em consulta pública, não dá para a gente pôr o software em consulta pública, mas ele foi apresentado aqui. O que eu posso garantir é que a gente vai ter uma repescagem, aí, uma série de novos treinamentos e capacitações para que isso se torne uma solução e não um problema. Muito bom. Bom, com isso, eu encerro aqui essa apresentação do problema e dos produtos que estavam em consulta pública. A gente teve, se eu não me engano, uma contribuição no período de consulta pública. E pronto. Agora eu passo para a nossa parte de oitiva, né? Ouvir vocês, ouvir os participantes. Se alguém tem alguma consideração, alguma dúvida ou principalmente alguma contribuição, né? Tanto no texto quanto no conceito, que a gente possa incorporar na resolução final. Obrigado, eu agradeço, e eu parar de compartilhar minha tela e devolver a palavra para vocês a partir do chat. Deixa eu ver se tem alguma manifestação. A última é aqui do Evandro. Bom dia, Evandro. Bom dia a todos. Estamos aqui em 34 participantes, um número muito bom. Sejam todos bem-vindos. Aqueles colegas que não o fizeram, por favor, coloquem o nome completo e a identidade que representam no chat. E eu fico aqui à disposição. Se alguém quiser se manifestar ou pelo chat ou quiser ter a palavra, basta erguer a mãozinha, né? E a gente pode abrir para essa rodada. Obrigado por enquanto. Alguém tem alguma contribuição, alguma manifestação adicional? Se não tem contribuições, eu vou me permitir perguntar nesse espaço aqui. Vocês têm problemas com isso, prestadores? A minha ligação é muito barata, o meu corte é muito barato, a minha ligação é muito cara. Isso é um problema no dia a dia de vocês?
Alexandre, por favor, pode perguntar. Você quer se manifestar? Acho que sim, o Gabriel. Pronto, abriu o microfone, né? Abre. Isso, o Gabriel. A pergunta é: se a gente quiser se adiantar nesse processo aqui, né? E até já respondendo a sua pergunta, para mim é sempre uma dificuldade esses preços aqui, inclusive o SPS talvez me ajude muito. Aí, com relação ao adiantamento disso, a gente pode se adiantar parcialmente, a gente regular parte em 2022 e parte deixar para 2023? Alexandre, bom dia. Obrigado pela pergunta. Pode sim, tanto que Salto estaria lá no terceiro ciclo, né? Compulsoriamente, a gente espera que o município de Salto faria essa adaptação em 2023. Você pode fazer isso parcialmente, definir, por exemplo, ligação de água e ligação de esgoto, são os principais, por exemplo, né? Sim. Num primeiro momento em 2022 e depois complementar em 2023, pode sim. Tá, maravilha, então. Obrigado, Alexandre. O Evandro deixou um testemunho aqui, que ele participou de um piloto quando o sistema estava sendo finalizado. É um pouco trabalhoso os cadastros e cruzamentos, mas o resultado foi muito bom. Exato, Evandro, obrigado pela contribuição. Tanto que essa foi uma preocupação da gente tentar começar com os municípios que já têm preços definidos. Por quê? O trabalho vai ser muito mais construir um de para, né? De a estrutura que tem para o sistema novo, mas construído esse de para, né? Essa relação, depois é simplesmente repetir isso anualmente ou com a frequência que se deseja. Então, isso pode envolver algum trabalho inicial para aqueles que já têm preços, mas esse trabalho ele é positivo, porque ajuda a construção de uma gestão por custos e se justifica, né? Ele acaba trazendo bons resultados mesmo, Evandro. Obrigado pela contribuição. Mais alguém gostaria de participar, ter a palavra? Estou vendo aqui a lista. Ok. Mais alguém tem alguma contribuição, gente, para ter uma... Lucilene. Bom dia, Lucilene, seja bem-vinda. Pois é, Corumbataí, a gente fez o piloto que contribuiu bastante. Então, eles verificaram o quanto o preço dos serviços estavam defasados. Então, para fazer o piloto, a gente buscou encontrar esses extremos, né? O município que tinha não todos os preços regulados, como era Corumbataí, e a Sanasa, que tem mais de 260 preços publicados. Em Corumbataí, isso já ajudou muito no diagnóstico, né, Lucilene? Na composição, de avaliar quanto custa de verdade uma ligação de água para eles, uma ligação de esgoto, a diferença do quanto era cobrado, e a gente já imaginar uma escala de aproximação do preço real para o preço que é cobrado, né? Porque, naturalmente, se você precisa ter um degrau muito grande de custos, isso precisa ser amenizado. E a gente conseguiu desenhar isso para Corumbataí. Ana Maria Sávio, bom dia, Ana Maria. Obrigado pela pergunta. Qual será o procedimento para as autarquias que quiserem iniciar a implantação em 2022 de forma voluntária? Boa pergunta. A resolução estando em vigor, simplesmente na ocasião da solicitação do reajuste tarifário aqui na área SPCJ,
vocês pedem para atualizar também os preços públicos. A gente abre a janela e vocês vão ter o período para informar, cadastrar os serviços, ou seja, fazer a alimentação do sistema, né? Cadastrar os insumos e serviços e isso ser publicado junto da resolução. Então, isso vem junto com o pleito de reajuste tarifário, Ana Maria. Não sei se responde. Espero que sim. Obrigado, Ana Maria. Bom, além dos colegas prestadores, se algum colega regulador aqui, algum colega da área técnica ou área econômica quiser fazer alguma complementação, por favor, fica à vontade também, tá? Desculpa, gente, até achei que era alguém aqui de dentro de casa ligando. Alguém tem mais alguma contribuição? Ah, tá. A Lúcia, do Daire Americano. Oi, Lúcia, bom dia, tudo bem? E para quem já está com o processo de revisão tarifária em andamento? Muito bom, Lúcia, boa pergunta. A Americana está com o processo em aberto aqui na Ares. Não sei se vocês já entregaram todas as informações necessárias, se ele já está finalizado em termos de avaliação de investimentos e de avaliação de receitas e despesas. Mas isso sim pode ser avaliado, mas por enquanto, talvez de uma forma extraoficial, porque a gente ainda não tem a resolução, né? Formalmente, isso aconteceria só com a resolução publicada em 2022. Mas se vocês quiserem conhecer e ter acesso ao sistema como um piloto, a gente pode abrir essa janela para vocês. Ok, a gente pode trocar informações aí, a gente abre para vocês, Lúcio. Então, no caso, Ana Maria, o caso dos preços livres, que não serão analisados pela Ares, eles constarão na tabela de preços públicos publicada na resolução? Não, Elenita, não vai aparecer, tá? Então, Xerox, quanto você cobra para tirar um Xerox, ele não vai ser publicado pela Ares. Você pode ter uma composição de custos lá aí na Sanebave, mas isso não vai aparecer na resolução da Ares. Ele vai ser um preço livre. Ana Maria falou que também gostaria. Ana Maria, desculpa, eu não consegui identificar a de Brotas. Tá bom, agora identifiquei aqui. Pode deixar, Ana Maria, a gente pode, dentro do processo de vocês, a gente pode eventualmente abrir uma janela se vocês quiserem alimentar o sistema enquanto teste, né? Mas a gente, só reforçando que a nossa resolução ainda, ela não está em vigor, ela está exatamente nesse processo de consulta pública, consultar vocês. Alguém tem mais alguma contribuição adicional? O Dalton. Pergunta do chefe, tem que ler rápido. Os itens dos preços livres, bem como a forma de reajuste de seus valores, poderão constar no regulamento do prestador? Sim, isso é facultativo, Dalton. Então, se ele quer
quanto que cobra um xerox, quanto que cobra a plotagem, quanto que cobra para emitir um atestado. Isso pode facultar, de forma facultativa, isso pode estar dentro do regulamento, sim. A ideia é dar flexibilidade, focar no que é importante, focar 45% da receita desses serviços complementares vai estar calculada de uma forma muito objetiva, né, e padronizada. Os outros 40% vão estar dentro, são facultativos, eles podem ser calculados ou não de acordo com o interesse do prestador, dentro de um parâmetro mais flexível, ou seja, uma simples memória de cálculo, contendo elementos mínimos, e o terceiro de serviços livres. Dalton, pode, Dalton. Se pode estar na resolução, também pode não estar, né? E aí seria um ato administrativo interno. Justamente para dar essa flexibilidade para o preço livre, que a gente nem publica. Se ele quer colocar na resolução ou quer fazer um ato administrativo interno, isso é suficiente. A ideia do preço livre é exatamente essa, Dalton. Pode ser ato administrativo também. Mais alguma contribuição, gente? Ou a gente pode encerrar? Mais alguém tem alguma dúvida? Ô, Manzi. Oi, Lucas. Só comentando um pouquinho sobre o sistema. Por favor. Eu tô com a câmera desligada aí, mas tá dando para me ouvir, né? Tá sim, Lucas. Bom dia a todos aí. Esse sistema que o Manzo fez a apresentação já é um desenvolvimento feito pela Ares. Há muito tempo nós queríamos já trabalhar em cima dessa questão e o Manzo foi um dos idealizadores aí, principalmente dessa parte de colocar ele agora para rodar. E eu vejo uma das maiores importâncias nossa em virtude das dificuldades que os prestadores enfrentam no dia a dia, quanto a localizar qual que é o valor correto para a cobrança desses preços públicos, principalmente nos processos de reajuste tarifário que nós enfrentamos aqui. Sempre quando tem alguma alteração de algum preço público, a dificuldade que é enfrentada para colocar ou para localizar qual é o seu preço, qual é o custo ideal para essas cobranças. E aí acaba que se não tendo uma metodologia de início, alguns prestadores entendem que determinado custo tem uma quantidade de composição ali, de mão de obra, entre outros. Outros entendem que não entra mão de obra, entra outros custos. E acaba que faltando uma padronização e, por certo, também uma dificuldade por parte dos prestadores em saber qual é os itens que vão compor aquele custo. Então, é por isso que eu quis comentar só. Eu acho que esse sistema ele vem realmente para facilitar o prestador de serviço. Igual o Evandro comentou, que participou até do projeto piloto, teve sim várias dificuldades no âmbito da implantação, mas que gostou do resultado. Eu também digo que vai ser o mesmo, né? É natural que quando se coloca um sistema tenha realmente assim a dificuldade, por isso que a Ares dará até o próprio treinamento aos prestadores, terá repescagem, para que através dessa repescagem seja tirada as dúvidas. E no âmbito da implantação, eu acredito que todos, na minha opinião, né, que a gente já voltou a mexer com o sistema, vai gostar do resultado e vai ser benéfico a todos. É só um comentário, mas eu agradeço aí pela palavra. Beleza, Lucas? Obrigado. É isso aí mesmo. Obrigado. Mais algum colega queria se manifestar? Ou a gente pode encerrar para não ficar tomando o tempo de todos também? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu acho que sim, gente, a gente pode encerrar. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, a participação de todos aqui dentro da Ares PCJ, que tornaram isso possível, aos prestadores que puderam contribuir e a vocês que participaram aqui da audiência
para conhecer essas pretensões, esse desenho de política pública que a Ares tem feito para esses serviços e como a gente pretende melhorar isso junto com vocês, tá bom? Obrigado pela presença de todos, um abraço e um bom dia para todo mundo. Valeu, Daniel, parabéns. Parabéns a todos aí, obrigado pela participação. Valeu. Parabéns, pessoal. Parabéns, bom dia a todos. Valeu, Zap, um abração, bom dia.